Pensando no que eu já estudei aí durante minha vida, durante a minha jornada, no que eu já vivenciei como pai, com os meus filhos, obviamente, na minha experiência como pastor, aconselhando pais, eu não tenho dúvida que eu poderia resumir boa parte dos problemas da educação das crianças em uma sentença: um pai fraco. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre o grande erro que os pais modernos estão cometendo. Eu vou lhe mostrar também aqui um videozinho, falar um pouquinho sobre a avó durona, que salvou o seu neto e o preparou para ser vice-presidente dos Estados Unidos. Sim, o atual vice-presidente. E a partir disso mostrar para você como que o pai moderno, muitas vezes na melhor das intenções, ele está destruindo seu filho. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá. Isso aqui é um filme... O nome do filme Era Uma Vez um Sonho, que é baseado na história real do atual vice-presidente dos Estados Unidos. Eu não vou conseguir colocar o áudio para vocês porque dá bloque. Então eu vou mostrar só um pouquinho a imagem e eu vou contar para vocês. Eu acho que ela foi meio truculenta aqui, a avó meio truculenta. Não, a gente não tem que ser assim, mas ela foi firme. Exagerou um pouco, mas firme. A história é o seguinte, nesse momento aqui, opa, deixa eu mostrar. Neste momento, ela chega e ela está levando embora o neto. Por quê? A mãe era drogada, era uma bagunça. E ela diz essa frase, ó, ele está se metendo em encrenca. Esse menino vai se perder. Ela começa a falar isso. Seus amigos são inúteis, ele vai ser um fracassado, se alguém não tomar providência, ele vai se dar muito mal. Então ela começa a levar o menino, ela leva o menino para cuidar do menino, e isso começa a mudar a história do menino. E essa outra cena aqui também, essa cena é muito engraçada. Ela chega, tem esses dois moleques lá, e ela fala, seus inúteis, seus desocupados, sai embora, senão eu vou te atropelar. Por quê? Era a ideia da má companhia. Ela entendia como que, com uns inúteis daquele, esse menino não ia pra frente. E ela fala, você não vai ter mais esses amigos. Acabou, esses não são mais seus amigos. Pode ir embora. E aí tem essa cena, eles não são mais seus amigos, pode me agradecer depois. Daqui a 3 anos eles vão estar em cartaz de procurados ou na cadeia. Então com quem que eu vou conversar? Converse com você mesmo. E por aí vai. E ela é firmona, assim. É isso que é. Essas companhias não prestam pra você, você não vai andar com elas mais. E acabou. Ele faz aquela carinha que todo adolescente gosta de fazer, e muitas vezes aí o pai já se rende. Então tá vendo? Eu não tô nem falando aqui da truculência, eu acho que ela é meio truculenta. Não é isso que eu tô falando. Ser durona não nesse sentido, você não precisa ser assim. Mas ser durão no sentido de, você fala o que é certo pro seu filho e você mantém. Os pais de hoje não são assim. Eles sucumbem, não são durões, são fracos, não conseguem resistir a um filho que faz assim, que dá uma viradinha de olho. Quando o filho chora um pouquinho, o adolescente. Então, mais uma vez, você não tem que ser truculento. Mas essa firmeza foi fundamental para salvar aquele menino. Ele estava se perdendo. Tanto é que a cena seguinte, aparece o menino roubando. Ele rouba uma calculadora e a avó diz para ele assim, se você fizer isso de novo, eu te deixo lá. Eu vou deixar você para trás. E a segurança que ela passava, que ela dizia o seguinte, o que ela falava, ela cumpria. Isso traz segurança. Traz uma segurança que você não tem noção. E aquele menino sabia que se ele fizesse coisa errada, ele ia se dar mal com aquela mulher, porque ela era durona. Então, como isso salvou aquele menino que estava indo para um caminho de destruição total? Sim, muitos pais poderiam, sim, ajudar os seus filhos. E não estão fazendo. Portanto, é necessário, sim, o uso da força, ter uma força para criar os filhos. Deixe-me começar assim, ó. Quer dizer, começar não, né? Emílio foi escrito por Rousseau. Na crença dele, o homem é bom. Isso levou a uma mudança completa na educação. Se o homem é bom, bastaria deixá-lo mais livre, para que ele pudesse descobrir o mundo, experimentar. A ideia, então, antiga de enfiar conteúdo na cabeça do moleque, uma educação com uma presença forte de autoridade, não, isso é opressor, pensava Rousseau. Tudo começa aqui. O homem é bom ou mau? Se o homem é bom, como Rousseau disse, aí tá certinho, deixa-o solto. Mas se o homem é mau, deixar uma criança solta, a maioria dela vai satisfazer o quê? Vai experimentar o quê? Aquilo que o seu coração pecaminoso quer. Então, esse é um elemento que o pai moderno esqueceu. Eu quero só diálogo. Força. Com essa avó aqui. Força. Não, não vai! Porque eu tô falando. Olhe Romanos 13.
Aqui está falando da autoridade civil. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem. Então a autoridade ela tem uma função negativa para coibir, para frear o mal. E continua. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. Obviamente, na época não tinha fuzil, senão estaria assim. Mas se fizeres o mal, teme, pois traz o fuzil. Olha o que a Bíblia está falando sobre a questão da autoridade. Aqui você nota que a grande função do Estado é o uso da força para coibir o mal. O Estado esquerdista, o nosso Estado atual, influenciado por Rousseau, não quer um Estado com o governo trazendo a espada, trazendo o fuzil. Ele quer um Estado em que o governo traga flores e livros apenas, pois ignora que o homem é mau. Um homem pervertido, sem valor algum, escravizado por seu egoísmo, você acha que esse homem, esse tipo de homem, pega lá um bandido, sem nenhum amor a nada, a não ser a ele mesmo e as suas paixões. Você acha que um homem desse vai ser parado por argumentos? Não vai. Não vai. Homens assim só serão parados pela força. Pense, por exemplo, nos juízes terríveis que nós temos hoje. Eles não são vencidos por argumentos. Eles só temem a força. Outro exemplo, deixe-me dar outro exemplo. A importância do uso da força. Lembra dos hooligans? Lembra deles? Na Europa, principalmente nos estádios ingleses, o campo de futebol está muito próximo da arquibancada. Os torcedores estão muito próximos, mas é coladinho. Ah, no Brasil isso não funciona, o Brasil não é civilizado. Gente, para com isso, desse preconceito contra o brasileiro. Ser humano é ser humano em qualquer lugar. O inglês é maligno como o brasileiro. Por que então lá eles conseguem isso e aqui no Brasil, por exemplo, em São Paulo, é torcida única, não pode ter dois times quando jogam os times grandes. Aí as pessoas pensam, isso aí é porque o inglês é... Olha isso aqui, ó. Punição, isso aqui é muito interessante. Punição para hooligans nos anos 80 poderia ser ativada contra racismo no futebol. Times ingleses foram suspensos de todas as competições europeias por 5 anos na década de 80. Como é que é? Isso aqui é o uso de força. Em 1985, Liverpool, um time inglês, jogou contra o Juventus. 39 pessoas morreram por conta dos hooligans, que eram uma torcida organizada, um bando de terrorista. E o que aconteceu? O que eles fizeram? 5 anos, excluíram não apenas o Liverpool, todos os times ingleses das competições europeias. Além disso, houve outras medidas muito pesadas contra esses bandidos. Resultado? Resolveu o problema. Tá vendo? Eles possuíam paixões avassaladoras. Eles não ouviam argumentos, mas a força os parou. Agora pense no seu filho. A esquerda parte da mesma ideia para educar as crianças. Então vamos lá. Bandido, flores e livros. Resultado, caos social. Filhos, apenas diálogo e compreensão. Resultado, filhos desobedientes. Filhos desobedientes. Pega uma criança pequena, por que ela não obedece? Porque o pai é fraco. Você acha que com uma criança de 2 anos, ela será convencida a comer brócolis porque você explicou para ela sobre as propriedades nutricionais do brócolis? Pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Crianças comem de tudo é porque tem um pai forte. Forte. Eu tinha um sonho de dar uma enxadada na cabeça do meu irmão, quando eu não era crente. Quando eu era pequeno. Mas o meu pai era firme. Tá vendo? Não tem nada a ver com... Não era violento, firme. E baixinho, magrinho. Mas o homem era firme, eu sabia que aquilo ali ele não aceitava de jeito nenhum. Firme. Brigar, eu e meu irmão, não tinha jeito. Quantas coisas eu deixei de fazer por conta da força do meu pai. Da força. Então muitas vezes os filhos insistem. E aí os pais dizem, não adianta aprender. Não adianta aprender, não adianta aprender. Oh, meu Deus. Olha, há meninos que são terríveis, não importa o que você faça, eles vão fazer o que é errado. Mas quando os jovens começam a ficar doidos, chegando ali na adolescência, é a presença forte do pai que irá mantê-lo no caminho. Meninos têm paixões alucinadas, como os hooligans têm. E com base nelas, eles podem tomar decisões que terão consequências por toda a vida. Mas um pai firme, ele segura o moleque, não vai fazer isso. E o moleque fica ali em casa, ele fica... Não interessa, deixe, você é tão fraco que não consegue aguentar isso. Deixe que o seu filho... ele não gosta de você, e daí? E daí? Diga que não e acabou, deixe que ele faça chilique. Você é tão fraco que não pode aguentar um chilique. Você quer que ele te ame, que ele te elogie, que ele diga que você é legal?
Só porque você permitiu que ele fizesse o que é errado? Você é tão fraco assim? Faça o certo e acabou. É disso que eu estou falando, dessa força que eu estou falando. Você não é amiguinho dele, você é o pai dele. Autoridade. Se os filhos precisassem apenas de diálogo, de bons argumentos, Deus colocaria o seu filho numa escola, o seu filho precisaria apenas de um professor, mas o seu filho é mau, diz a Bíblia. Ele nasce corrupto, como diz Davi. Por isso ele precisa de autoridade. E a autoridade se utiliza do uso da força. Tem um meme aqui que eu gosto demais. Esse aqui, ó. Você já viu esse meme? Ai, meu Deus! E aí eu tava escrito assim, ó. Eu tinha essa imagem do Samuel L. Jackson. E aí tava escrito alguma coisa assim, ó. 80% do trabalho do pai se resume em olhar de maneira psicopata para o seu filho. Os pais de hoje são muito fracos. Parecem ursinhos carinhosos. Por isso, seus filhos pequenininhos não conseguem, por exemplo, ficar num culto. Aqui na nossa igreja as crianças ficam no culto. Não conseguem. Os adolescentes só faltam bater nos pais. A força, o que é um pai forte? Pai e mãe, mas principalmente o pai. Quando você tem uma criança que não obedece, você pode ter certeza, a culpa maior é do pai. Como que um pai firme e forte pode salvar as crianças? Eu, uma época, quis voltar do meu seminário, eu fazia seminário, e a minha mãe foi forte, falou, não, você vai ficar aí. Que força ela usou? Da autoridade dela, e disse, não vai voltar aqui, que aqui não vamos te aceitar. Então, a força do dinheiro. Porque eu ia comer na onde? Ia dormir na onde? Mas hoje, naquela época, não tinha maturidade. E nem força moral. Mas a força dela me sustentou. E na época, aí eu desliguei o telefone, brabo. Gostei daquilo? Não. Mas bons pais têm força moral para não ligar para isso. Eu falo sobre isso de maneira mais detalhada no meu curso Criação de Filhos, que o link está aqui. Como que as pessoas fazem e dizem assim, poxa vida, como esse curso mudou a minha vida. Se você é aluno nosso já de algum curso, mande uma mensagem para o nosso zap, você tem desconto, você sabe disso. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas é isso. Eu poderia resumir boa parte dos problemas hoje dos pais, da criação dos filhos em uma frase. Pais fracos. Ou melhor ainda, pai fraco. Deus abençoe. Adquira o curso Criação de Filhos. Até a próxima.